Calorosas saudações, e eu já sei que o Bordalo e o Salazar, nenhum dos dois, vai meter like neste vídeo, enfim, por razões diferentes de um e do outro, mas vocês podem, não é? Podem meter like neste vídeo e subscrever aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais para chegarmos a cada vez mais pessoas e podem também utilizar o código SOUSA10 na Prozis no segundo link da descrição. Ora, se nós pensávamos que a esquerda artística em Portugal já tinha chegado ao cúmulo desde que os ambientalistas radicais, extremistas, bloquearam a segunda circular, atiraram tinta a políticos a meio de debates televisivos, agora surge Bordalo II a colocar em si... Ele próprio diz que é vandalista, aquilo há arte vandalista, é assim que ele próprio se autoproclama. Andou a meter coisas em cima da campa do Salazar. Enfim, vamos ver o vídeo e vamos ver as declarações do próprio Bordalo. Então eles metem estas coisas aqui, tipo isto por cima da campa, é uma coisa tipo medicamento antifascismo, uma coisa assim do género. E metem isto por cima das flores e não sei o quê. Epá. E portanto, antes de irmos ler o que é que ele escreveu em resposta a isto, epá, eu até vou tirar isto, se me permitirem só, eu vou tirar isto aqui. Independentemente de quem seja a pessoa que estamos a falar, há aqui 3 pontos a perceber muito importantes. O primeiro é que vandalizar ou fazer este tipo de artimanhas em cemitérios, em campas de pessoas falecidas, é crime segundo o Código Penal português. Primeiro ponto. Segundo ponto, independentemente de quem seja a pessoa, por mais boa, por mais má, seja o que for, essa pessoa tem familiares, que nada têm a ver com a história política dessa pessoa em questão, quer seja de esquerda, de direita ou ao centro. E, portanto, além de ser uma violação à lei portuguesa, é ao mesmo tempo uma falta de respeito, de ética e de moral aos familiares e conhecidos dessa mesma pessoa. Portanto, é o mínimo, não é? Até porque, a nível legal, isso está pressuposto no sentido em que os cemitérios são locais de respeito e de culto e etc. E também na versão religiosa para quem a tiver. Portanto, estes 2 primeiros pontos por si só falam. Agora, eu até vou mais longe e até vou a um terceiro ponto, que é: a esquerda não se atualiza. Eu não quero viver em ditadura. As pessoas não desejam viver em ditadura, gostam de se exprimir, ter liberdade de expressão e liberdade de pensamento, e foi isso também que moldou a sociedade ocidental na altura em que a sociedade ocidental estava no seu zénite. Agora, a esquerda continua a não atualizar-se e por isso é que continua presa ao passado porque não tem ideias para o futuro. E continua a criticar um homem. Enfim, podem criticar, mas a mensagem mediática continua a ser baseada num homem em que o nascimento dele está mais próximo da Revolução Francesa do que dos dias de hoje. Eu não sei se as pessoas têm noção disto. O nascimento do Salazar, que foi em 1889, está mais próximo da Revolução Francesa, que foi 100 anos antes, em 1789, século XVIII, do que dos dias de hoje, 2024. Já passaram 135 anos. 135 anos. Ou seja, enquanto não continuar, ou enquanto não mudarem de narrativa e se preocuparem com outras bandeiras, em vez do outro senhor que já morreu também há 50 e tal anos, enfim, vão continuar a perder a hegemonia cultural, que é isso que tem acontecido, não é? Depois, o Bordalo fez aqui esta declaração, não é? Depois, em resposta ao que aconteceu, não é? Ou melhor, é justificar. Liberdade, um probiótico antifascista, 25 mg, 50 cápsulas. Por algum motivo, os que têm ambições tirânicas e antidemocráticas começam exatamente por atacar a liberdade. Este conceito complexo que atravessa vários campos na nossa vida e sem o qual não teremos uma sociedade justa. A liberdade é fundamental para cada um de nós e para o bem-estar de todos. Eu concordo plenamente. Eu só tinha uma curiosidade em perceber quais eram os ideais prediletos do Bordalo e de muitos que circundam ideologicamente a família política do Bordalo, se assim pudermos nomenclar, e se isso efetivamente se coaduna com liberdade. É que apoiar os primórdios do PCP no pós-25 de Abril não é propriamente a índole mais democrática que existe. E isso justifica o porquê do PCP, ainda ontem ou há 2 dias atrás, estar a celebrar o aniversário do Lenin. Só um dos maiores sanguinários da história da política soviética, portanto, e do mundo, de sempre. Portanto, eu gostava de perceber essa mesma justificação. Não nos podemos distrair de tomar a liberdade como um bem adquirido. Pelo contrário, temos que defendê-la e exercitá-la todos os dias.
O 25 de Abril serve também para nos lembrarmos disto. Defender a liberdade é respeitar as diferenças? É. É. Bom, não sei. Exigir direitos fundamentais, universais e permitir a expressão do pensamento livre e da criatividade. A questão é que o Bordal podia ter feito exatamente a mesma coisa e tem a liberdade para isso. Quer dizer, nestes moldes não tem porque, enfim, é crime. Mas ele podia ter feito isto, por exemplo, em caricatura. Seria de mau gosto? Seria, mas, enfim, é a opinião dele. Enfim, é o que é, não é? Portanto, em todo o caso, ele poderia ter passado esta mensagem, embora eu acho que esteja desatualizada, porque as novas gerações, o Salazar já pouco diz, enfim, é o pessoal mais novo, já é quase um fantasma do passado e, portanto, a narrativa de esquerda tem que se atualizar ou então vai-se perder no tempo. Mas isto para dizer que ele podia ter feito isto de mil e uma coisas, sem chegar à questão de ir lá e por cima da própria campa e etc. Enfim, e não é por ser o Salazar. Reparem, se houvesse um ativista de direita que fosse à campa do Álvaro Cunhal fazer esta palhaçada de anticomunismo 25 de novembro, pá, desculpa lá, mas era só parvo. Era só parvo e tinha que ser condenado pelo justiça. Pá, não faz sentido, é uma falta de respeito para com os familiares, não é ético, não é moral, além de ser crime. Portanto, não faz sentido nenhum. E já não é a primeira vez que ele faz isto. Aliás, se forem ao perfil de Instagram do Bordal, ele tem lá mesmo escrito na descrição arte de vandalismo, ou vandalismo, enfim, vão ao perfil, mas não fiquem lá muito tempo. Defender a liberdade é respeitar as diferenças, exigir direitos fundamentais universais e permitir a expressão do pensamento livre e da criatividade. Correto? Por isso é que eu estava a dizer que poderia ter feito isto, passar exatamente a mesma mensagem, sem estar a violar o Código Penal português. Não é assim tão complicado. Portanto, a mensagem poderia ser passada, simplesmente não nestes moldes de ir à campa de um falecido, de um morto. Enfim. Também a arte deve ser livre. Deve poder questionar, provocar e dar um ponto de partida para a reflexão. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Esta parte aqui, também a arte deve ser livre, claramente, companheiro. Agora, a arte não pode ser criminosa, não é? Porque isto não é uma anarquia. Há uma grande diferença entre a liberdade, porque de um ponto de vista filosófico, a liberdade é sermos única e exclusivamente dependentes de nós próprios. E nenhum de nós é única e exclusivamente dependente de nós próprios. Nós precisamos de outras pessoas, de outros materiais para sobreviver. Esta é a realidade. E a realidade também é que o Bordal não distingue muito bem que para haver liberdade é preciso haver regras, não é? Portanto, a inexistência de regras significa que viveríamos numa anarquia. E a anarquia é meio caminho andado para entrarmos num regime totalitário, porque o excesso de caos irá levar-nos a um excesso de ordem. Portanto, é preciso arranjar aqui um meio termo onde, dentro de determinadas regras, em que haja um consenso geral e social, as pessoas possam ter liberdade. No sentido em que ele tem exatamente a mesma liberdade para praticar este tipo de arte, sem estar a faltar ao respeito a familiares em termos éticos e morais. Pá, e até um bocado mórbido. O corpo está literalmente ali. Ele está em cima do morto. É um bocado... Não sei, é um bocado... Psicologicamente, acho que não é muito positivo. Aliás, isto depois começou a ser noticiado. Vou só colocar aqui um bocado o excerto do Observador. Isto vai aparecer agora. E, portanto, Bordal II cobre campa de Salazar com caixa de medicamento antifascista. Isto a gente já viu, não é? É esta imagem aqui. Liberdade, blá blá blá. Estas coisas todas, pronto. A nova instalação do artista Bordal II encontra-se em cima da campa de António Oliveira Salazar, no cemitério do Vimier, em Santa Combadão, de onde o ditador português era natural. O artista colocou uma caixa que imita uma embalagem de medicamentos por cima da campa, liberdade probiótica, etc, etc. Na sua página de Instagram, Bordal II partilhou uma série de curtos, vídeos, que mostram duas pessoas a retirar a caixa de dentro de uma carrinha. Pormenor interessante é que eles tapam a cara, não é? Portanto, é um ato tão, vamos dizer, mérito, ou melhor, digno de mérito, que têm que tapar a cara relativamente ao que estão a fazer. Que orgulho, não é? Portanto, andando mais para baixo, no seu Instagram o artista argumenta que os que têm ambições tirânicas e antidemocráticas, isto a gente já viu, e portanto a ladainha continua por aí. E depois até nos relembram aqui no Observador, Bordal II estende passadeira da vergonha na JMJ. Ainda se lembram disto, não é? E já quando foi aquela questão das touradas, também andou lá a pintar e a grafitar e não sei o quê. Portanto, vandalismo. Novamente, só que eu acho que aqui acaba por ser um tom de mau gosto, porque estamos a falar... Enfim, apesar de tudo, está ali um morto, não é? Um falecido, enfim.
Meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aqui aos 40 mil subscritores. Se quiserem subscrever também o meu primeiro canal, Gonçalo Sousa só, podem ir e estamos quase nos 100 mil. Portanto, era giro chegarmos aos 100 mil no 25 de Abril. Era bonito. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos e também mais ofertas no checkout. É só no final, quando colocarem o código, aparece-vos lá. E ficaríamos por aqui. Sigam-me também nas redes sociais que deverão estar a aparecer na descrição, os links. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.